Salve família, tranquilo, tudo bem com vocês? Começando aqui mais uma live, fechou? Como vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão tranquilo? Gente, seguindo algum pedido das pessoas, já estão aqui, ó. Vamos começar aqui fazendo um react do quê? Coisa, pô, de susto, né? Assustador, né? Tem que ser assim, né? Começar daquele jeito, naquele clima. 7h23 da noite, então, embora. Espero que vocês estejam bem. E, gente, outra coisa. Eu vou fazer um pedido pra vocês. Hoje, como vamos começar por um react de coisas assustadoras, vamos reagir, vamos ver, vamos opinar sobre também. Gente, vamos fazer o seguinte. Me conta umas histórias suas de terror, beleza? Vai mandando aí no chat, não é valendo, vai, pô, vou reagindo também a sua história de terror. E é isso, gente. Então, Castor Curioso, beleza? Então, começando aqui, Castor Curioso solta uns vídeos insanos, muito top. Então, muito obrigado, Castor Curioso também, fechou? E é isso, tamo junto. Bora pra um vídeo, vamos escolher um aqui. Faz tempo que eu não assisto, então... Compilado, não... Vídeos falados... Vídeo assustador que causa o pesadelo, fantasmas apavorados da Ásia. Não... Vídeo terror assustando sombra... Calma aí, vamos fazer o seguinte, vamos abrir aqui, fica mais fácil, né? Vamos facilitar a nossa vida. Vamos lá. Não assista no escuro. Vídeo terror assustador pra fazer você ter medo de dormir. Cara, pior que eles colocam umas imagens, tipo, tensa, né? Só que às vezes a imagem não remete ao que acontece, então é menos preocupante. Não estou com medo, deixar bem claro, gente. Eu vou deixar bem claro. Vamos ver. É que quero pegar, tipo, para maratonar, né? Então, que causam insônia e medo. Vídeo de terror assustador que vão te manter acordado à noite. Vídeo de terror que... Terror... De terror que vão dar... É isso. Vídeo de terror que sobram induzem medo extremo. Vídeo de terror assustador que vão assombrar sua noite. 9 de assustador. Terror de... Quê? Terror extremo para manter você acordado à noite. Ai, cara. Cadê? Noite, cadê? Terror que medo vão te dar arrepios. Vamos ver se dá arrepio mesmo, ó. O braço tá aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem direito. Tô só com mais luz aqui para dar esse clima mais de terror, né? Eu podia deixar tudo escuro, só que vai ficar muito escuro, então vamos achar esse aqui e vamos assistindo aleatórios, né? Então, Castor Curioso, vamos postando mais vídeo aí que eu vou reagir a maioria que eu conseguir, fechou? Tamo junto. Embora. Áudio tá bom? Se tiver bom, boa. Se não tiver bom, fala aí que nós enrola, fechou? Embora, vamos lá. Castor A woman was Curioso. sitting at home in the living room with her brother. He, apparently exhausted, ended up One moment, please. I no speak English. Oh, Portuguese. Oh, how are you? Cochilando no sofá. Foi então que ela, em tom de brincadeira, decidiu filmar ele dormindo, apenas para fazer uma piada com ele mais tarde. Mas aquela gravação, feita por pura diversão, acabou registrando algo extremamente bizarro, que até hoje ninguém consegue explicar. Vamos ver. Oxe, uma pessoa ali? Logo no começo. Caraca, logo uma pessoa. Como vemos, o rapaz está adormecido no sofá. A câmera foca nele por alguns segundos. Mas se olharmos com atenção, ao fundo é possível notar a presença de uma figura estranha, imóvel, parada, simplesmente Não, tá observando. movendo. Seja o que for aquilo, tem uma aparência perturbadora e claramente não deveria estar ali. A mulher, chamada Max, acredita que o apartamento do irmão é assombrado e que aquela figura misteriosa pode ser uma entidade sobrenatural. Mas o que torna tudo ainda mais bizarro é o que acontece logo depois. Alguns segundos mais tarde, ela aponta a câmera novamente na mesma direção e, como vemos, não há mais nada ali. A figura simplesmente desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. Algumas pessoas que assistiram ao vídeo não notaram nada de estranho,
já que a figura só aparece por alguns segundos. Mas Meggs afirma com convicção que a filmagem é 100% real e o que foi registrado ali permanece sem explicação. Tudo bem, essa eu deixo passar. A filmagem que veremos a seguir é extremamente impactante. Durante uma noite comum, um trabalhador estava no meio da floresta realizando a extração de látex. Mas Seringa. naquela noite em especial, algo parecia diferente. Ruídos Nossa, era soldado da borracha, o aço, né, gente? Pô, eu acho muito legal o pessoal que trabalhou nessa época e ainda trabalha, tirando a seringa, né? E, tipo, é um trabalho duro, né, gente? Porque tem que ficar raspando a árvore ali, como vocês podem ver aqui. Deixa eu voltar só um pouquinho aqui. de uma Aí. noite comum, um trabalhador Ó, estava no meio da floresta. você tem que ficar raspando a árvore, circular, fazendo de um jeito que, digamos assim, o látex saia da árvore e caia certinho. E teve muita gente que já precisou disso pro sustento, né? Então acho que isso é muito legal. Porque. Fatos curiosos, né? Tamo aí. Baianax também tem curiosidade. Está realizando a extração de látex. Mas naquela noite em especial, algo parecia diferente. Ruídos estranhos ecoavam entre as árvores, e enquanto ele filmava parte do seu trabalho, acabou tendo um encontro assustador que jamais esquecerá. Primeiro ele começa a escutar sons vindos de longe, algo que não consegue identificar, e isso acaba deixando ele intrigado. Então, ele aponta a câmera na direção das árvores, e é nesse momento que os sons se transformam em lamentos ou algo muito parecido. De repente, quando sua lanterna ilumina uma das árvores, vemos o que parece ser uma figura assustadora parada ali, apenas observando. Ao notar aquela presença, o trabalhador entra em pânico e, sem pensar duas vezes, corre desesperadamente para longe dali. Afinal, é o que qualquer pessoa faria em sã consciência. Seja lá o que for que estava ali, ele definitivamente não estava só. Calma, gente, um minuto. Legal. Ó. Calma, gente, um minuto. Voltamos, família. Sozinho naquela mata. Agora fica a pergunta para você. O que você faria se visse algo assim te observando no meio da escuridão? Outra coisa que eu te pergunto. O que você faria te ter deixado o seu látex lá e ter saído correndo? Gente. Prioridades, né? Prioridades. Mas, né? Pô, por que o cara fazendo isso primeiramente à noite?
porque é mais tranquilo, ou... Não sei. Muitas perguntas sem respostas. Mas é isso, né, gente? Fazer o que acontece. Uma mulher que trabalha na limpeza de casas estava filmando o interior de uma residência, mas essa não era uma casa comum. Algo nesse lugar parecia estranhamente... Gente, eu não gosto, deixa bem claro, eu não gosto de escada com, acho que é carpete, eu acho que é o nome disso. Um carpete, cara, fica tão escorregadio. Não sei explicar, mas escorregadio e fica essas marcas, tipo, sei lá, de pisada, eu acho muito estranho. errado. Minha opinião, né, mas cada um tem a sua, né, mas... Ela não sabia o motivo exato, mas todos os inquilinos que alugavam a casa acabavam rompendo o contrato muito antes do prazo. Algumas famílias, inclusive, não chegavam a ficar nem uma semana no local. Com o tempo, a corretora passou a escutar histórias estranhas sobre a casa. Em esta casa, espanta lá... Essa escada... nessa casa, espanta muita gente e não dura muito tempo. Vendo que não pode com que... Calma aí. Nesta casa, espanta muita gente. Não dura muito tempo. Vendo do que pode... Como é que grave? Não me pode quedar mais. Não compreendo. Eu hablo un poquito. Eu não compreendo o que tá escrito. Eu entendi que essa casa espanta muita coisa. Espanta muita pessoa. E as pessoas não duram muito tempo nessa casa. Vendo que não pode... Com alguma coisa grande. Não sei. E foi então que, enquanto Entendi. filmava a propriedade, acabou descobrindo, sem querer, o exato motivo de ninguém conseguir morar nesse local. Lo raro es que dice el realtor que no dura la gente. Esta casa se ha limpiado muchísimas veces porque rompe el contrato a la gente. Ay, no mames. Ya es noche. Estoy sola. Chingados, estoy. No hay nada. Esta pinche casa la han rentado un chingo de veces y no sé por qué rompe el contrato a la gente. Enquanto ela anda pela casa sem nenhuma explicação aparente, uma porta se move sozinha. Ela tenta manter a calma e acredita que talvez tenha sido apenas o vento. Então ela se aproxima, filma o local, mas não encontra absolutamente nada. Nesse momento ela decide continuar a gravação, mas logo em seguida é surpreendida mais uma vez. Se está poniendo ahorita tenso. Entonces, el señor dice que ya van varias familias. Quase imperceptível, mas ainda assim presente, é possível escutar o que parece ser uma voz distante, ou talvez um grunhido vindo de dentro da casa. Ela continua andando pelos cômodos, e mais à frente, algo surge diante de seus olhos. No entanto, ela não percebe nada. Se escucha ruido por acá. No sé qué sea. Escucha mucho ruido. Yo creo que me voy a tener que ir. Ela se aproxima. Deu pra ver um negocinho antes de falar porque eu vi. Não vem falar que eu não vi, que eu vi. Uma figura preta assim do canto da porta. Canto Em cima direito. de um dos quartos e mesmo Aqui, com ó. a luz apagada, podemos ver claramente uma silhueta obscura, parada no escuro, observando em silêncio. Como não vê nada no momento, ela apenas comenta que o cômodo está vazio e decide ir embora. Sei não, No hein? entanto, antes de sair, mais um acontecimento bizarro acontece. Tengo que ir a apagar la luz de ella porque se está poniendo ya. Ay, no, no.
Yo creo que voy a regresar mañana mejor. Yo me voy a la chica. Esa pinche luz, la de acá la tengo que apagar. A porta de um armário se abre sozinha bem na frente dela. Assustada, ela decide que é melhor sair dali o quanto antes. Porém, ao revisar a filmagem em casa, ela fica completamente aterrorizada ao perceber que realmente não estava sozinha naquela casa. E agora, Caraca. tudo faz sentido e ela entende o motivo de ninguém conseguir morar naquele local. Ali não sei se é porque, tipo, tá se aproximando ou foi, tipo, alguém que. A situação ali, né, do bicho, ou não sei o que, foi aparecendo, sabe? Tipo, foi desaparecendo. Algo assim, não vou falar aqui 100% que é, porque eu também não sei, né? Mas que dá a entender, né? O homem já vinha há algum tempo percebendo que coisas estranhas aconteciam em sua casa. E com o passar dos dias, ele se convenceu de uma coisa: está morando em uma casa assombrada. Com isso em mente, ele começou a deixar câmeras posicionadas estrategicamente para tentar registrar qualquer evento incomum. Em uma certa tarde, enquanto estava na pia lavando louças, uma das câmeras captou o momento exato em que algo inquietante aconteceu. Ô, o cara tem uma academia em casa, tá? Tipo, não, beleza, a cadeira mexe ali, mas, pô, o cara tem aqui um saco de pancada, o cara consegue fazer um supino aqui. Pô, supino, né? É, supino. Quinta do pastel, meu parceiro. É quinta do pastel. Você vai entender. Um dia você vai entender o motivo. Mas é a quintazinha do pastel, daquele jeitinho. Aí, por exemplo, ó, o saco de pancada tá mexendo, mas sim, foi o vento, mas também tá mexendo. A cadeira mexendo, normalmente a cadeira mexe, né, gente? Que não mexeria? Enquanto está Gente, a cadeira só mexeu um pouco pra dar aquele tipo, se sente aqui, vamos conversar, entendeu? É só isso, gente. Eu não vi maldade. Ainda só quer conversar com o cara, entendeu? Só isso. Eu vou jogar hoje, vou, mano. Eu vou jogar. Eu esqueci o nome do jogo, mas é um de prisão, de fugir da prisão. Vou estar jogando ele e depois jogar um pouco de Overwatch 2. Fechaste? Se tiver um, se você tiver conseguir puder jogar, você me dá um salve aí na joga. Fechou? centrado na pia, uma cadeira que está ao fundo se move sozinha. Ele não percebe nada no momento, mas algum tempo depois, olha para trás e nota que a cadeira estava fora do lugar. Sem entender o que aconteceu, ele vai até lá e coloca a cadeira de volta. Mas não leva muito tempo para ela se mover novamente. Gente, eu tô falando. Cara, tô falando. Ela tá falando assim, se sente, vamos conversar. Eu não tô vendo maldade, eu só quero apenas conversar, sabe? Fechou, eu dou um toque sim. Beleza. Dessa vez ele decide simplesmente ignorar, mas a impressão que fica é que algo quer desesperadamente chamar sua atenção. Ele escuta uma batida forte, como se algo estivesse furioso ou apenas querendo ser notado. Mas os eventos não se limitam apenas à cozinha. Até mesmo em seu quarto, as câmeras conseguiram captar fenômenos inexplicáveis. Enquanto a câmera grava, vemos a luz piscando sozinha. A porta do Gente. Não é assombração não, gente. É só curto na lâmpada, gente. Normal. Acontece, né? Normal, gente. Olha ali, ó. Tirou a lâmpada. Colocou outra. Acabou. Vai ter certeza. Isso daí já não tem mais esse B.O. Isso eu te garanto.
banheiro se move lentamente. Tudo isso enquanto E sobre a porta também, gente. A questão é só apertar aquele parafusinho ali, um ventinho que bateu. Gente, sem nenhum problema. o rapaz está na cozinha, sem fazer ideia do que está acontecendo à sua volta. Em uma outra noite, ele estava apenas gravando um vídeo para suas redes sociais, quando de repente o clima da casa mudou e ele presenciou coisas estranhas bem diante dos seus olhos. Alright, I heard it again. Sounded like somebody walking back and forth in the kitchen. That one actually sounded like a door latching or opening. There goes my closet door. They're these fucking doors. And keep it on the door. So you guys nobody's in there? Ele começa a escutar passos É. Isso eu não posso dizer o que seria, né, gente? Mas certeza foi um parafusinho ali, gente. De novo, gente. Sem nenhum problema, de verdade. e até vozes sussurradas. Então, uma porta atrás dele se abre sozinha. Com coragem, ele vai até lá e vê que se trata apenas de um armário vazio. Ele continua andando pela casa e encontra um imã de geladeira caído no chão, mas não há sinal de ninguém, nem nada que possa explicar o que ele testemunhou naquela noite. Hoje ele acredita que sua casa está sendo assombrada, talvez por um espírito infantil, ou quem sabe, por algo muito mais obscuro que está tentando assustá-lo aos poucos. O canal Brook Wings Paranormal decidiu investigar um local conhecido por sua forte carga espiritual, um lugar considerado assombrado por muitos, o lendário porta-aviões USS Hornet. Esse Caraca, que top. Olha. Oh, eu tenho vontade de conhecer. Porta-navio, umas coisas assim, militar, pô, eu acho muito da hora, de verdade. navio de guerra participou de operações cruciais na Segunda Batalha Mundial, mas além de sua importância histórica, ele também carrega uma sombra pesada. Mais de 300 pessoas perderam a vida a bordo, e segundo relatos de visitantes e funcionários, alguns desses espíritos nunca foram embora. Caraca. Durante a investigação, a equipe começou a caminhar pelo local, até que decidiram se sentar para tentar algum tipo de comunicação direta. Foi nesse momento que as coisas começaram a ficar estranhas. Are you able to leave this particular room? You hear that? Who are here? See, I think I might be walking behind us because all of a sudden I got super itchy. What the You scared the shit It's out not of on me. my legs aren't on camera. Why? It literally felt like something grabbed my pant leg. As I was saying, I felt super Yeah. itchy, like something's walking behind us. Enquanto permanecem em silêncio tentando captar algum sinal, um dos membros da equipe sente algo tocar a sua perna, como se alguém tivesse puxado sua calça. O ambiente fica visivelmente mais tenso. Apesar da tentativa de continuar a sessão, nenhum outro fenômeno se manifesta naquele instante. Mas o que acontece algum tempo depois foi captado por uma câmera estática e é simplesmente assustador. We all go to the end of the hall and turn left. About 4.5 minutes later, a misty shape seems to be standing in the doorway at the end of the hall. It then simply disappears. Após os investigadores passarem por um dos corredores, aproximadamente 4 minutos depois, vemos o que parece ser uma sombra se materializando. Ela permanece ali, imóvel, por alguns segundos, como se observasse silenciosamente, e depois simplesmente desaparece como se nunca tivesse estado ali. Seria o espírito de algum militar que perdeu sua vida a bordo do navio?
ou quem sabe algo mais obscuro que se alimenta da dor e do sofrimento deixado para trás. Seja como for, o USS Hornet parece guardar muito mais do que memórias de guerra. Uma mulher chamada Kristen não costuma postar muitas coisas nas redes sociais, mas recentemente algo muito estranho aconteceu com a sua bebê e ela sentiu que precisava compartilhar. Na ocasião, Kristen estava em casa organizando... Cara, com bebê é tenso, porque né? Eu penso assim, bebê sente muita coisa, porque podemos dizer assim, do meu ponto de vista, é um espírito que acabou de chegar, né? Tipo, tá conhecendo esses outros espíritos, essas outras matérias, né? Então ele é muita flor da pele, digamos assim, então ele sente muita coisa. algumas coisas. Enquanto isso, sua filha pequena permanecia no quarto, dentro de um cercadinho, sendo monitorada por uma babá eletrônica. Tudo parecia normal, mas quando Kristen foi até o quarto, encontrou algo bizarro. Dentro do cercadinho havia um objeto azul, um objeto que Kristen não fazia ideia de onde veio. Foi então que ela resolveu assistir às filmagens, e o que viu a deixou completamente assustada. Vamos ver. Só caiu. Enquanto a babá eletrônica grava, podemos ver claramente o momento em que um objeto azul cai dentro do cercadinho. Ele simplesmente aparece do nada, sem que ninguém se aproxime. A bebê apenas observa e, como qualquer criança faria, logo coloca o objeto na boca. Mas o mais estranho ainda estava por vir. Caramba. Parece que ele tá dando pra alguém. Pouco depois, um outro objeto cai do lado de fora do cercadinho, dessa vez uma garrafa, mais uma vez sem ninguém por perto. Kristen afirma que até hoje não sabe como aquilo aconteceu e, por conta disso, ela decidiu compartilhar as filmagens e explicar o que viveu naquele dia. Okay, so this is my daughter's playpen that she was in when the bottle thing happened. So she was standing right here. The stem would have fallen about here. And as you can see, like directly in front of that on the other side is the toy bin where the bottle had landed. It landed about here. There's nothing around that the bottles could have come from, especially because like they landed straight down. So there's a little dresser, and then over there and there is where the dressing room is, which is where the bottles were, where I put everything before I went downstairs to take everything out. So really no explanation. There's the monitor that caught it. Como vemos, nada na gravação consegue explicar como aqueles objetos surgiram ali. E Kristen reforça, ninguém mais estava na casa naquele momento. Diante disso, ela passou a acreditar que poderia ser o espírito da mãe falecida há 5 anos, a avó do bebê. Talvez, segundo Kristen, sua mãe estivesse tentando avisar que a bebê estava com fome, ou quem sabe, apenas tentando protegê-la de alguma forma. Seja qual for a explicação, até hoje Kristen não conseguiu entender o que realmente aconteceu naquele dia. Tenso. Não. Uma filmagem assustadora e inquietante foi compartilhada por um homem. Naquela noite ele estava apenas em casa assistindo seu programa favorito na TV, quando de repente algo começou a acontecer. Ele começou a escutar ruídos incomuns ecoando pela casa. Ele começou a filmar para provar que não estava imaginando coisas. E o que ele capturou foi o suficiente para deixá-lo completamente apavorado. Vea, mi gente, yo realmente no creía mucho en estas cosas. Yo vivo totalmente solo. ¿Escucharon la puerta? ¿Escucharon? No seas picha. Yo vivo solo, aquí no hay nadie.
Se los juro, yo vivo totalmente solo. No puede ser, o sea, no puede ser. Estoy cagado, estoy cagado, estoy cagado, estoy cagado. Cagado. No puede ser, no puede ser. Caraca, velho. No puede ser. Puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Estoy cagado. Estoy cagado. No puede ser. Dios, Dios. ¿Qué mierdas? No seas tan mamón. No, 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 no. No, 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 no. No, no puede ser, no puede ser. No puede ser, no puede ser, no puede ser, no, no, no. No, no, não puede ser, não puede ser. O vídeo mostra o momento em que ele começa a escutar barulhos na porta do quarto. Ele afirma estar completamente sozinho e que ninguém mais deveria estar ali. Mesmo assustado, ele cria coragem, abre a porta e, como vemos, não há nada do outro lado. Mas enquanto ele caminha pela casa, algo acontece bem na frente dele. Um móvel se move sozinho, sem explicação. É nesse momento que ele simplesmente entra em pânico e corre de volta para o quarto. De volta ao quarto, os sons não param. Agora, ele escuta o que parecem ser unhas ou garras arranhando a porta. Algum tempo depois, ele decide retornar ao local onde a cadeira havia se movido, em busca de alguma explicação. Não pode, maldita ser posible. Vea, yo estoy solo, yo vivo con nadie, no hay hilos. No. No puede ser. No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. No puede ser, no puede ser. Ay, Dios. No hay nadie, no hay nadie, no hay ni mierda, no hay nadie. No hay ni una mierda, no hay nadie. Ay, no, no. Mierda, mierda. Mierda, ¿qué hago? Mierda, mierda, mierda. No puede ser, no puede ser. ¡Ay, puta! Mierda. No, 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 no. Ele vai até a cozinha, mas não encontra absolutamente nada que justifique o que presenciou. Assim que volta para o quarto, escuta novamente uma batida forte na porta, o que deixa ele ainda mais apavorado. Ai, puta! Mierda! A pergunta que fica é: o que está causando esses fenômenos? Seria apenas uma brincadeira da mente? Ou será que ele está lidando com algo muito mais sombrio? Talvez uma entidade que se alimenta do medo. E como sempre, é você quem decide. Após curtirem um show, um casal estava voltando tranquilamente para casa, dirigindo pela Santa Cruz Highway 17, uma rodovia que corta uma região isolada da Califórnia. Era para ser apenas mais uma viagem comum, mas naquela noite, eles acabaram vivendo um dos momentos mais estranhos e assustadores de suas vidas. Caramba, uma pessoa. A câmera do carro mostra tudo aparentemente calmo. O casal segue conversando, até que do nada, algo misterioso aparece parado no meio da rodovia. A motorista, por puro reflexo e sorte, consegue desviar. Ela mesma afirmou que teve apenas alguns segundos para reagir e que ficou completamente abalada com o que viu. O mais estranho é que ninguém consegue explicar o que exatamente era aquilo, ou por que estava parado no meio da estrada, em um local completamente deserto e no meio da noite. Nossa. Alguns chegaram a especular que poderia ser uma pessoa perdida, ou até mesmo uma aparição. Mas um detalhe muito perturbador chama a atenção. Ao checarem a câmera traseira, não havia nada na estrada.
Rapaz. Era como se aquilo que apareceu nunca tivesse estado ali de verdade, como se surgisse apenas por alguns segundos, só para depois desaparecer sem deixar vestígios. Algumas pessoas acreditam que possa se tratar de uma manifestação espiritual, talvez o espírito de alguém que teve seus últimos momentos naquela rodovia, vítima de um dos inúmeros acidentes que já aconteceram ali. Seja como for, esse é um dos vídeos mais estranhos, rápidos e alucinantes já captados em uma estrada. Concordo. Se você já deixou seu like, comente a palavra Castor, que você irá ganhar um coração em seu comentário. Agora, se não deixou o like, eu estarei em seus pesadelos essa noite. Uma filmagem muito estranha Deixa um like. começou a circular pelas redes sociais e até hoje ninguém conseguiu explicar ao certo o que aconteceu, São Paulo. nem provar a veracidade das imagens. Ainda assim, o vídeo tem assustado muitas pessoas que se colocam no lugar da vítima, se perguntando: e se fosse comigo? Já vi esse vídeo. Na gravação, vemos uma mulher se preparando para dormir. Ela se deita tranquilamente na cama, aparentemente pronta para descansar, quando de repente, a porta do quarto se abre, e é nesse momento que podemos ver uma sombra estranha no cômodo. Logo em seguida, o lençol é puxado com força, e o que acontece depois é ainda mais assustador. Algo invisível agarra o pé da mulher e a arrasta violentamente para fora do quarto. Logo após isso, a porta se fecha sozinha, como se quisesse encerrar o episódio de terror que acabamos de presenciar. Esse vídeo tem um ar profundamente misterioso, e o que mais chama a atenção é que não se sabe se estamos diante de uma cena real, um trecho de um filme, ou simplesmente um vídeo feito para entretenimento. Mas é justamente isso que o torna ainda mais perturbador. Seria essa filmagem real ou apenas uma encenação muito bem feita? Meu ponto de vista, tem como o cara colocar um chroma key, uma roupa totalmente verde, por exemplo, eu tenho roupa totalmente verde. Colocar uma roupa ali totalmente verde, pá, beleza, bom. E tipo, é isso, bora. Só que aí tem aquele negócio, né, gente? É 50-50. Pode ser totalmente verdade, também não pode ser verdade. Então, não podemos julgar o livro pela capa. Mas, no meu ponto de vista, eu opto por ser mentira porque é o melhor, né? É o melhor se fazer. Então, é mais... É tenso, né, gente? É tenso, é tenso.